Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Big boy do Charles, voltei. Estilo Charles Dom pra fazer. Não sei quem é titular. Então... Não, peraí. Mas não é isso. Não. Pergunta dele. Nós podemos dizer que hoje... Eu acho que pode. Nós podemos dizer que hoje... Então temos dois. Bruno Henrique, Gabriel, Arrascaeta e Everton Ribeiro são titulares? O campo está mostrando isso. Não acho. Eu estou dizendo para você que eu não vejo nenhuma relevância nisso. Ô, louco. Não. Porque sim, porque cada jogo... Porque você... Você abriu o programa quase cantando God Save the Queen, falando da Premier League. Sim. Sim. Tal qual o Fred Mercury fazia, assim como, não é isso? No encerramento dos shows do Queen. Eu gosto mais do Killer Queen. Tá né? Deixa assim. O Sané é titular ou é reserva do City? Titular. Nunca é banco. Pode ser poupado, mas isso é outro. Mas ele é titular. Não. Já vi no banco. O jogador de futebol... Ele é poupado de vez em quando, o jogador de futebol, ele sabe... Quando o jogo é grande, ele é titular. Pode ser na Inglaterra, pode ser lá na... Sabe que ele é titular ou é reserva? Ele sabe que ele é titular ou é reserva, ele sabe. Mas você acabou de elogiar o Abel, que o cara entra na abraçadeira. Mas esse é um Mas eu gestor de acho um grupo. luxo ter uma pessoa como o Diego. Mas é evidente, então não é crise, não é problema nenhum. Eu não sei quem é titular. Não, eu estou dizendo para você, eu não sei quem é titular. Eu acho que em determinados jogos... Como eu já disse, eu acho que o Abel não vai fazer isso nunca. Em determinados jogos, o Arão não precisa ser titular. Exatamente, concordo. Porque assim... Foi o que eu disse, ele vai continuar mantendo esse tipo de postura. Nós somos muito condescendentes com os treinadores que optam por um sistema muito mais defensivo do que ofensivo. A gente está sem criatividade para atacar. Nós estamos com um sistema de jogo que, se você tirar as camisas dos times e entrar todo mundo com azul ou branco... Vai ser difícil de você saber quem time está jogando. Concordo. São pouquíssimos os times que têm uma característica. Você não sabe nem se é time grande ou time pequeno. São pouquíssimos. Concordo. De vez em quando você fala, pô, esse aí é o Grêmio, hein? Hoje em dia você vai poder falar assim, acho que é o Santos. Pô, peraí, essa saída de bola é do Fluminense. Fernando Diniz. Né? O Atlético Paranaense, enfim. Nós temos pouquíssimos times com uma característica de jogar. Então, para mim, se eu fosse assessor do Abel, vamos hoje sem o Arão. Pô, você tá louco, pô? Pô, se a gente marcar os caras. Você é o Leomir, então, falando assim. Não, sei lá. Né? O Leomir ia falar contra também. Não, você tá louco? Tu tá louco? Os dois. Tu tá louco? Assim, por que de vez em quando não pode jogar Cuejar, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel? Porque o treinador que é o Abel não pensa em jogar assim. Claro, mas então deixa o Abel pensar. Sim, mas então... Se vai ser o Arrascaeta, se vai ser o Diego. Tem jogo que o Diego pode dar um ritmo no time. Claro. X. Sim, diferente do Arrascaeta. Que o Arrascaeta vai ser ser reserva não é uma ofensa, não estou dizendo... Não é mesmo. Hoje em dia não cabe mais isso de ser ofensa. Quer valer uma nota que daqui a pouco vão arrumar uma crise? Vão achar um bico no Diego. Pode achar. Mas a questão é a seguinte. É natural isso, é por mim... Não, sim. É natural, mas a gente tem um monte de coisa natural. Você acabou de falar, na Europa, na China, na Nova Zelândia ou aqui no Brasil, o jogador sabe se é titular ou não. Eu espero que nesses lugares que a gente diz, e gostaria que fosse aqui, o jogador saiba que ele um dia é titular e um dia não. Claro, o próprio Diego, ele começou a temporada como titular. Acontece que agora... Nós estamos falando de um cara super boa cabeça. Sem dúvida, porque ele foi titular absoluto no Wolfsburg e ele foi um titular reserva no Atlético de Madrid. Então, e o Atlético de Madrid queria que ele ficasse. Então, mas eu não vejo crise. A questão é a seguinte. Eu vejo uma evolução do trabalho do Abel. O Bruno Henrique estava super bem na esquerda, não tinha como tirá-lo. Ele arrumou um jeito de colocar o Bruno Henrique em outra posição, que o Bruno Henrique continuou jogando super bem, talvez o melhor jogador do time no campeonato estadual. O Gabigol se entende super bem com ele, trocando da direita e tal. O Arrascaeta na esquerda é onde ele se sente mais confortável. E o Everton jogou no lugar do Diego, então. E o Everton jogou no meio. O Everton Ribeiro, tecnicamente, hoje, tá voando. Então, esses quatro estão jogando bem. Esse jogo. Foi esse jogo. Não, a temporada. O Bruno Henrique tem jogado bem a temporada. O Arrascaeta também? O Arrascaeta não, mas ele não teve muita chance. O Arrascaeta, eu acho ele um jogador melhor hoje do que o Diego. Tá bom. Então, ele arrumou um jeito desse cara, que tecnicamente o Flamengo aposta muito, entrar no time,
mantendo as características do Bruno Henrique, do Perfeito. Everton Ribeiro Melhorando, e né? do Gabigol, melhorando. Ele Por chegou isso que nessa muito. configuração, o Diego pode substituir num jogo. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Qualquer um dos Então quatro. eu acho que é uma excelente Não opção ter o significa Diego que no vai ser banco. reserva, então. Isso. Daqui a pouco o Abel, no entendimento do Abel, pro jogo Claro. X lá da Libertadores, o Diego É vai ser bom importante. até Não é pra mim, manter você tá os falando caras isso, é pra ele. ligados. Porque eu não tô falando que ele é reserva. Não. Eu também. Na verdade, pra mim ele não é reserva. o que eu gostaria é que nós tivéssemos definitivamente na nossa cabeça os jogadores, os treinadores. Acho que os treinadores têm um pouco mais. Os jogadores. Eles necessitam de ter isso, os treinadores, né? Não, então, Até pra passar isso, não, tentar convencer o jogador. Eles necessitam e o futebol de hoje exige. Só que eu acho que aqui. Mas é Porque muito é só difícil. o cara saber que não tem mais Acho essa que de- aqui. Mas pro jogador hoje ainda é Ah, muito difícil. Penso que no futebol brasileiro muito hoje tem um difícil. pouquinho mais. Mas De tenho dificuldade. A questão gostaria cultural. Aqui nós continuamos com esse papo de quem é titular e quem é reserva. Não, mas é assim, mas qual o continua. problema? Quem fica no banco é reserva. E aí você tem uma coisa- opção. É normal. Vou dar um exemplo. Eu vi uma entrevista esses dias do Gabriel Mas Jesus. tem jogador que não aceita. Do Gabriel Jesus, falando Ele é sobre reserva isso. do City Ele falou assim, hoje. eu sou reserva do City. Sim. Ele não se sente titular, ele se sente reserva. Do Agüero, ele é reserva Não do tem Mas como. absorveu uma claro que não. cultura, né? Aqui pro jogador, o cara... Pode ver, o Diego mesmo ontem não se mostrou assim antes. Mas o Diego é cabeça. Por isso que o Abel tem feito essas Diego- nuances Isso da faz faixa parte de da capitão. Estamos falando do cara mais evoluído. Ele faz É que eu isso quero- bem. Tem jogador Eu quero- que não aceita definitivamente. Vai começar no banco, o cara faz bem. A Sim, maioria- Gente, ter um cara como o Diego no a banco maioria. pra mudar um jogo. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque eu um tô dia. falando, bom é um cara Flamengo, mais claro, evoluído, né, porque um Rezé? dia- porque É um um cara dia- mais entendido, evoluído. Porque Eu acho estranho você ter o Arrascaeta no banco custando 64 milhões. Então, isso aí é nós o que eu vamos- acho estranho. Isso aí nós estamos O discutindo. Diego eu acho que é normal. Nós estamos discutindo isso desde o dia que o Arrascaeta chegou. Eu não concordo com você. Eu acho que você pagou o Arrascaeta o preço que o Cruzeiro pediu, que você achou que tinha que pagar. Porque você considera o Arrascaeta um jogador importante para você ter. Não titular. Porque senão você tem que botar no contrato. Mas aí eu não é pagaria isso. esse valor num jogador. mas aí- Mas aí o clube se submeteu, né? é uma diferença de opinião, Por isso que André. eu acho que o Arrascaeta, e tecnicamente e no valor, ele é titular do André, Flamengo. então, eu não vejo jogador titular ao reserva pelo valor que ele Não, que nem ele eu, cara. É paga. claro que não, você está sendo muito literal. Tá dizendo assim, quando um clube Contrata. né? tem uma bala para fazer um investimento na sua temporada, você não vai trazer um investimento para um jogador que pode ser reserva, titular. Exatamente. Você vai fazer para um jogador Claro. que faz a diferença. Perfeitamente. Agora, Teoria, quando ele vai jogar. Claro. Se ele tiver cara- mal, mas ele o vai cara pro tem que te banco. provar, né? Na teoria, Se ele tiver mas mal, aí- ele vai pro banco. Mas aí entra o Arrascaeta. Você tem- O Arrascaeta Nossa, começou... Vocês têm toda a razão. O Vocês só Arrascaeta tão- começou não merecendo a titularidade. Ué, vocês só estão esquecendo que esse time aí não tinha uma bala. Ele ganhou. tinha Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta, aí ele Everton tinha Ribeiro. o Vitinho nos pagou uma não, banana ele pelo tinha Vitinho o também de ele dinheiro. tinha Rodrigo Caio. Só para esse Pagou, ano o são Vitinho 4. não deu certo. É isso. São 4. Sim. Então, ele vai não, pela ele, mesma não, linha de- ele não foi numa bala. Não é uma bala. Eu não estou Vitinho, contratando você esse tá cara falando, aqui o Vitinho, porque O Vitinho, por exemplo, Vitinho se o Vitinho não apagou. conseguiu se escalar. Ok, O Vitinho mas não custou um conseguiu. monte. É isso. O preço que você paga pelo Arrascaeta é o preço que o mercado pede, que o Cruzeiro pede, que o Flamengo acha que vale. O que não... Eu imagino... Amanhã pode chegar aqui o presidente do Flamengo, o Abel, e falar assim, você é louco. Quando a gente contratou o Arrascaeta, é porque o nosso time estava fraco e precisava do Arrascaeta. Eu não vejo isso. O Flamengo era um bom time e ia ficar melhor com o Arrascaeta. O Flamengo, não é o time de 11. Gostaria muito que nós tivéssemos hoje mais A cultura, né? a ideia, a certeza de que um time de 11 não ganha. Claro. Um time de 15, Claro, isso é 16, fato. Palmeiras ganha. ano passado. Isso é fato. Ganha. Claro, Palmeiras e que ano o passado. Flamengo... Então, assim, eu não sei quem vai ser titular. Pode ter um jogo, também não. você vai pegar um time lá todo fechadinho e eu preciso de cara que toque mais a bola. Vai jogar o Diego. Eu acho que isso não tem muita relevância. Sim, mas o entendeu? jogo que vale, eu acho que esses 4, de outra opinião. Perfeito. Sim, Foram esses 4. ótimos. Você é um homem sincero. Depois da cachumba, Sim. depois de uma semana de reflexão, você falaria as coisas... Claro, pergunta que eu respondo. E você gosta de fazer exercícios, né? Será? Manda. Ele mexeu ontem na posição do Gabriel, do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do... Everton Ribeiro. Vamos considerar que só o Arrascaeta jogou na na posição posição. que nós achamos a ideal. Não. E que os jogos do Arrascaeta mostraram que ele rende mais. Então ele mexeu na posição de 3. Mas deu tudo certo. Os 3 se mexeram, os 3 se revezaram. Não ficaram fixos. Se perde o jogo, o que ia acontecer hoje? se perde, o se Abel jogam hoje mal. era
professor Pardal, ele tirou o Gabriel, que é o artilheiro, não sei da onde, do meio. Como é que o pode ter inventado o Bruno? O Abel foi... Mas eu não tenho essa resposta na minha sinceridade Claro pra que você, não. porque eu não sei. Não, mas eu tenho uma... O Abel foi ótimo. O Abel foi ótimo na solução. Ele Talvez tenha conseguiu... sido o melhor jogo do Flamengo no Ele ano. conseguiu Talvez não, mexer no time, mexer nas posições, rendeu. Você falou que foi quase o jogo de um time só. Sim. Foi. Que o Vasco não conseguiu fazer nada, que o Flamengo... Então, foi ótima a decisão. Você falou, o Abel começa a ter um domínio maior do elenco, então ele pode fazer esse tipo de... Perfeito! O Abel foi ótimo. Imagine se não consegue ganhar o jogo porque ele mexeu... Claro. Você não consegue responder, eu também não. Mas você tem experiência e tempo suficiente Provavelmente... para dizer assim... Resolveu Não, hoje- no jogo da final. Hoje eu falo assim, jogo da final, ele hoje eu falo assim, resolveu. o que é? É Abel Mitchell? Mas a diferença... Tá inventando? Abel Diola. Mas treinador é um dia besta, um dia bestial. Exato. Mas a diferença dessa mexida, eu também Exato. concordo. Quando começou a armação da equipe, eu mesmo falei, é perigoso, que você mexe com todo o esquema do ataque. vendo? Sim. Todo o Tá vendo? esquema. Só que esses jogadores não ficaram plantados. Não, perfeito. Entendeu? Deu Ele certo. não deixou. Não. Ele modificou de todo momento a equipe. Quer saber? Hoje, já que fiz tudo essa bagunça, se eu fosse técnico do Flamengo Você e fez conseguisse, bagunça? Não. se conseguisse, eu tirava o Arão do time e fazia o meio-campo com o Diego de segundo Mas o Abel não fará Mas não isso. vai fazer. É, não. E aí, ontem, o Cuca, naquele jeitão dele, ele deu uma entrevista depois do jogo, ele falou assim... Fica todo mundo dizendo assim, tem que mexer no time e tal. Se mexer muito, perde o campeonato. Sim. O Abel mexeu muito e quase ganhou o campeonato. Sim, mas é por isso que ele é o treinador. Tá lá todo dia com os caras, estudando as possibilidades. todo dia, Ganha né? bem pra isso.